Na aula de hoje você vai aprender a investir no Tesouro Direto, o investimento mais seguro que existe. Seja bem-vindo, meu nome é Pedro Amâncio, você está no canal Investir Sem Frescura e essa aula ela faz parte de um curso completo e gratuito sobre investimentos. O link de todas as aulas que já foram publicadas está disponível na descrição desse vídeo. Bom, essa aula, pessoal, vai ser uma aula profunda, não é uma aula onde você vai receber informações superficiais, diquinhas, mas não, você vai aprender de verdade como funciona o Tesouro Direto, como funcionam os títulos públicos que são negociados dentro do Tesouro Direto, em detalhes, como que é a precificação dos títulos, as taxas, resgate, imposto de renda. Então, assim, tudo o que você precisa saber, eu vou te entregar nessa aula. Por isso, essa aula vai ser uma aula densa. Ela é uma aula para quem quer estudar investimento de verdade. Então, se você quer aprender a investir de verdade, se você quer aprender a pensar estrategicamente sobre como investir, fica comigo até o fim desse vídeo que você não vai se arrepender. Se chegar no fim desse vídeo e eu não tiver te entregado, que eu estou me comprometendo, você pode deixar um comentário aí dizendo isso, falando, ó, prometeu e não entregou. Mas se eu entregar, eu espero um comentário seu aí dizendo o que você aprendeu ao longo dessa aula. Sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, então, falar sobre títulos públicos e Tesouro Direto. Por que eu estou fazendo essa diferenciação de títulos públicos e Tesouro Direto? Porque é o seguinte, gente, vamos lá com o mapa mental aqui, ó. Tesouro Direto não é o investimento em si. A gente fala que assim, eu quero aprender a investir em Tesouro Direto. Mas o Tesouro Direto ele é uma plataforma na qual você consegue acessar um tipo de investimento chamado Título Público Federal. E o Título Público Federal é o investimento mais seguro que existe. Por que, gente, que ele é o investimento mais seguro que existe? Porque quando você investe em títulos públicos, você está emprestando dinheiro para a União. Você não está emprestando dinheiro para uma empresa, você não está emprestando dinheiro para o banco, você está emprestando dinheiro para o Brasil. E aqui a gente não está falando de governos, tá? Não entenda assim, estou emprestando dinheiro para o PT, Pedro, e se o PT não me pagar? Não, não é isso. Não é isso. O PT é o governo que está dirigindo a União nesse momento, mas a União ela é muito maior do que qualquer partido, do que qualquer político que fique aí nesses 4, 5 anos que eles têm de mandato, né? Então veja bem, quando você empresta dinheiro para a União, por que ele é considerado, esse investimento ele é considerado o investimento mais seguro que existe? Porque a União ela sempre paga os seus títulos nos vencimentos. Se um país ele não paga o título no vencimento, aí esse país deu um calote na dívida, e isso é uma coisa assim seríssima, entendeu? O Brasil já deu calote na dívida no passado, mas num passado muito distante. Recentemente não aconteceu nada parecido e nada indica do que isso vai acontecer. Porque o Brasil vai se financiando através dos títulos públicos. E olha só, pensa o seguinte, se é a União que devolve o dinheiro para você, o que você acha que é mais fácil de quebrar e não conseguir devolver o dinheiro? Você acha que uma empresa ela é mais segura do que a União ou a União é mais segura do que a empresa? É evidente que a União é mais segura que a empresa, porque a União ela arrecada dinheiro emitindo novas dívidas, novos títulos públicos, ela arrecada dinheiro na frente de impostos, ela arrecada dinheiro de várias formas, ela pode estrangular as empresas de um país. E a empresa não tem como fazer isso, né? A empresa ela só pode vender. Então, por exemplo, ela só pode ir lá cuidar do faturamento dela, se tornar mais lucrativa. Então, uma empresa ela tem mais risco do que a União. É por isso que o risco de uma empresa ele é um risco maior, né? Melhor dizendo aqui, do que o risco da União. Por outro lado, se você falar assim, mas então eu prefiro investir num banco, Pedro. Eu não quero investir no Tesouro Direto, eu prefiro investir no banco. O que você acha que é mais fácil de quebrar, gente? Um banco ou a União? De novo, o banco tem um risco muito maior do que a União. É evidente que os bancos no Brasil eles são seguros. Na aula que a gente for falar sobre emissões bancárias, eu vou explicar em detalhes para vocês por que os bancos são seguros, o que existe de recurso para proteger o investidor. Então, assim, existe toda uma regulação que protege o investidor também no que se refere a investimentos bancários. Mas ainda assim, a União é mais segura do que título público. E por favor, a União é mais segura do que investir em emissões bancárias, que são investimentos então, que os bancos disponibilizam. E aqui, por favor, não fique pensando assim, ó, esse cara deve ser petista, porque ele tá falando para emprestar dinheiro para a União. Negativo, eu só tô te ensinando, tá bom? Só tô te ensinando o que é e como isso funciona. E é importante que você entenda isso. Porque como a questão ideológica ela é muito importante hoje em dia para muita gente, de cara você já tem que saber isso. Tesouro Direto é emprestar dinheiro para a União, tá bom? Agora, lembrando, não é emprestar dinheiro para o partido, é emprestar dinheiro para a União. Vamos lá, continuar a reflexão aqui. Investir no Tesouro Direto não é difícil, tá? O link para você acessar o Tesouro Direto está disponível na descrição desse vídeo. E você acessando esse link, você vai cair nesse site que você está vendo aí na tela agora. Esse site, gente, mexer aqui não é difícil. Aqui tem uma série de menuzinhos que você pode fuçar em todos eles. Tem um simulador, tem uma série de coisas que você pode fazer aqui. Você pode fazer, assim, planejamentos.
você deve, tá? Fica a sugestão aqui que você venha aqui, abra a sua conta, faça o cadastro. Se você já tiver login no gov.br, é muito mais fácil de você conseguir acessar. Então, assim, essa parte é fácil. Então, eu não vou ficar te mostrando como que faz para você mexer na plataforma Tesouro Direto. Essa parte é intuitiva. O que você vai aprender nessa aula é como funcionam os títulos que estão disponíveis dentro do Tesouro Direto. Como funcionam os títulos públicos. Porque se você comprar um título público errado, você pode ter, inclusive, prejuízo se você não entender o que você está fazendo. Então, assim, antes de fazer qualquer investimento em Tesouro Direto, você precisa entender completamente o conteúdo dessa aula. E se você ficar com alguma dúvida em alguma coisa que eu disser, deixa ela nos comentários que eu vou ter um prazer em fazer o esclarecimento para você também. Então, eu não vou, como te disse aqui, ficar fuçando aqui no Tesouro Direto. Aqui fica a lição de casa para você abrir a sua conta, mexer no simulador, mexer em outras opções lá. O que a gente vai tratar é como funcionam, então, os investimentos que estão disponíveis dentro do Tesouro Direto, os títulos públicos. Mas antes da gente falar dos títulos públicos, é importante que você entenda os 3 tipos de renda fixa que existem, tá? Existem 3 tipos de renda fixa. Uma renda fixa que é chamada de pós-fixado. E por que ela leva esse nome? Porque você não sabe quanto você vai ganhar nela. Você só fica sabendo depois que a taxa que é atrelada a essa renda fixa for definida. E que taxa que é essa, Pedro? Se você assistiu à aula 1, você se lembra lá quando eu ensinei a taxa Selic. A taxa Selic ela é definida pelo Copom, que é uma organização que existe dentro do Banco Central, uma instituição que existe dentro do Banco Central. Eles revisam a taxa Selic de 45 em 45 dias. Recentemente, ela subiu para 11,25. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, a taxa Selic está em 11,25. Nós estamos em um cenário de alta de Selic, podemos ter novas altas, mas em algum momento que você estiver assistindo esse vídeo, talvez daqui 2 anos, 3 anos, não sei, a taxa Selic pode estar muito menor do que esses 11,25 ou pode estar muito maior. O fato é que ela fica oscilando e na aula específica do porquê que ela oscila, a gente trata sobre isso, tá? Por que ela oscila. Mas o fato é que ela está alta. Então, o que vai acontecer? Chama renda fixa pós-fixado porque você não sabe quanto que vai ser a Selic. Ah, Pedro, mas eu sei, você falou que está 11,25. Isso quer dizer que se você deixar o seu dinheiro aplicado em renda fixa pós-fixado, remunerando a taxa Selic, você vai ganhar 11,25 nos próximos 12 meses. Só que, como eu te disse, a taxa Selic ela vai sendo revisada de 45 em 45 dias. Então, ela deve subir na próxima reunião para 11,75 ou 11,50. Algumas pessoas acham que ela pode subir até para 12 já. A gente não sabe. A gente vai ter que ver essa próxima reunião que vai ser em dezembro, o que vai ser o resultado da taxa Selic. E aí, o rendimento das pessoas que estão aplicadas em renda fixa pós-fixado vai subir. Porém, lembre-se que daquele gráfico que eu mostrei na aula 1, a taxa Selic ela já chegou a 2 no Brasil. Ou seja, quem aplicou esperando que ia ter um rendimento alto, a taxa Selic foi caindo, de repente ela estava remunerando 2%. Então isso aqui é renda fixa pós-fixado, é a aplicação mais conservadora que existe, mais tradicional. Provavelmente se você já guarda dinheiro e nunca quis sofisticar nenhum investimento, você está aplicado em renda fixa pós-fixado. Pedro, eu estou em poupança. Poupança é renda fixa pós-fixado também. Tudo é renda fixa pós-fixado. Estou em CDB, Pedro. Renda fixa pós-fixado, normalmente, né? A maioria deles. Estou numa LCI e numa LCA, renda fixa pós-fixado. E, como você vai ver aqui na aula de hoje, tem um título público que é renda fixa pós-fixado. Por que eu coloquei o CDI aqui, gente? O CDI ele é um índice, tá? Que ele acompanha a taxa Selic. Quando a taxa Selic sobe, o CDI sobe. Quando a taxa Selic cai, o CDI cai. E, normalmente, nas aplicações bancárias, os investimentos bancários, eles são investimentos que pagam uma porcentagem do CDI. Então, se você já foi lá conversar com o gerente do banco e falou para ele, escuta, eu quero fazer um investimento, ele falou, tem um CDB aqui que paga 100% do CDI. O que isso quer dizer, gente? Que ele vai remunerar o CDI, se o CDI acompanha a Selic, você já sabe mais ou menos, então que no cenário que nós temos hoje, com a Selic em 11,25, o CDI dos próximos 12 meses também seria 11,25 se a taxa Selic não mudasse. Mas como a taxa Selic vai subir, o CDI também vai subir e o rendimento, então, de quem estiver em renda fixa pós-fixado também vai subir. Ah, Pedro, agora eu entendi. Então, o melhor investimento para mim é a renda fixa pós-fixado. Calma, vamos ver os outros tipos e você vai entender que cada um tem uma vantagem e um porquê de estar no seu portfólio de investimentos. O segundo tipo de renda fixa que existe é a renda fixa inflação. Como o próprio nome diz, ele remunera o quê, gente? A inflação. E é importante você pensar sobre inflação pelo seguinte, a inflação... outro dia eu vi um vídeo curioso que a pessoa perguntava para as pessoas na rua, escuta, você sabe o que é inflação? E as pessoas diziam, inflação é imposto cobrado a mais. Mas não, inflação não é imposto cobrado a mais. Inflação, na verdade, é a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. O dinheiro perdeu muito valor ao longo do tempo.
Para mostrar para você como o dinheiro perdeu o valor ao longo do tempo, eu quero compartilhar com você essa reportagem que você está vendo aí na tela. Nessa reportagem, olha só o que acontece, gente. O que era possível comprar com R$1 em 1994, quando o real foi criado. Então aqui nessa reportagem, o link dela também está na descrição do vídeo, caso você queira dar uma olhada e ver os efeitos da inflação, fala o que era possível comprar lá em julho de 94 com R$1. Olha isso. O açúcar, por exemplo, custava 68 centavos o quilo. No dia da reportagem aqui, dia 18 de junho, eles encontraram por R$4,39. O quilo do arroz era 82 centavos, hoje R$7,49. Óleo de soja, 80 centavos, hoje R$7 praticamente. Então você está percebendo que o que aconteceu com o dinheiro ao longo do tempo, gente? O dinheiro perdeu valor. E como o dinheiro foi perdendo valor, foi necessário mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Isso é a inflação. A inflação, olha a carne, o A100. Você, com R$2,07 você comprava 1 quilo de A100. No dia da reportagem estava R$31,39 e hoje deve estar mais caro ainda. Em novembro de 2024 deve estar mais caro ainda. Isso é inflação. Brasil, então, assim, hoje em dia a gente tem uma inflação mais controlada do que na década de 80 e década de 90, mas ainda tem muita inflação, como você está percebendo aqui. Ela vai corroendo o seu patrimônio ao longo do tempo. Então, uma coisa que a gente pode pensar quando a gente está investindo é se proteger dos efeitos da inflação, e a gente consegue isso através da renda fixa inflação. A renda fixa inflação, gente, ela funciona da seguinte forma: ela paga a variação da inflação, e a variação oficial da inflação é o IPCA, então ela paga IPCA mais um prêmio, tá bom? É assim que funciona a renda fixa inflação. Ela vai pagar a inflação do período mais um prêmio combinado. Então, por exemplo, inflação mais 5, inflação mais 6, inflação mais 7 e assim por diante. Eu estou te explicando os fundamentos, a hora que a gente for ver isso na prática, nos títulos públicos, vai ficar bem fácil para você entender como funciona. O último tipo de renda fixa que nós temos é a renda fixa pré-fixada. Como o próprio nome diz, olha só, você já sabe quanto você vai ganhar antes de entrar no investimento. Eu tinha muita dificuldade de entender a renda fixa pós-fixada. Eu falava, mas eu já sei quanto que eu vou ganhar. Eu vou ganhar 11,25. Você falou, Pedro, eu vou ganhar a taxa Selic, por exemplo, se eu conseguir um investimento que paga Selic. Então é como se já fosse pré. Não, porque a taxa Selic vai oscilar. Aqui na renda fixa pré-fixado, a taxa Selic não importa. A taxa que você contratar no seu investimento, a Selic pode ir para 20 ou a Selic pode ir para 5. Suponhamos que você tenha entrado em um pré a 13. Então a Selic foi para 20, você continua ganhando 13. A Selic foi para 5, você continua ganhando 13. Ô Pedro, então é ruim ou é bom? Depende, gente. Tudo depende dos objetivos que você tem como investimento e você vai aprender a pensar estrategicamente hoje sobre seus investimentos. Então a renda fixa pré-fixada, ela tem uma taxa fixa no momento da entrada. Quando você entra, você já combina o que você vai receber ao ano, tá bom? Então a taxa pré-fixada, ela é ao ano, e se você quiser ter uma ideia de como que ela fica quando a gente fala dela mensalmente, existe um conversor de taxa que está disponível também aqui na descrição do vídeo, tá? Depois eu volto aqui no conversor de taxa para mostrar ele funcionando para vocês, porque eu quero agora fazer o seguinte. Eu quero agora começar a olhar essa prática da renda fixa pós, da renda fixa pré e da renda fixa inflação. Eu quero mostrar para você na prática como que isso aparece dentro da plataforma do Tesouro Direto através dos títulos públicos que estão disponíveis lá. Então, os títulos públicos existem 3 tipos. Um é um Tesouro Selic, o outro é o Tesouro Inflação e o outro é o Tesouro Pré-fixado. E pelo nome deles, você já conseguiu entender como que eles funcionam. Esse primeiro aqui vai remunerar a Selic, esse daqui vai remunerar inflação mais um prêmio e esse aqui vai remunerar uma taxa fixa. Lembra dos 3 tipos de renda fixa, ó, que a gente acabou de falar deles? Ó? Renda fixa pós, renda fixa inflação e a renda fixa pré-fixado. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Ó, Tesouro Selic é renda fixa pós, Tesouro Inflação é renda fixa inflação e Tesouro Pré-fixado é renda fixa pré. Esses 3 tipos de título público, gente, eles estão disponíveis para a gente aqui dentro da plataforma do Tesouro Direto. Então, quando a gente entra na plataforma do Tesouro Direto, você consegue encontrar aqui em títulos, ó, tipos de tesouro, por exemplo, você consegue encontrar aqui a descrição de vários tesouros. E tem 2 tesouros aqui que eu não falei para você, Tesouro Educa Mais e Tesouro Renda Mais. Eu vou falar deles até o fim da aula, mas olha aqui o que eu quero que você preste atenção, ó. Título pré-fixado, ele explica aqui, depois leia, tá bom? Leia o que está explicando. Você vai ver que, para você não ter dúvida do que eu estou falando, veja se vai ficar mais fácil de você entender. Tem lá o Tesouro Selic, tá vendo? Explicando o que é o Tesouro Selic. E o Tesouro IPCA, ele já explicando ali as vantagens, para quem que é, para quem não é e assim por diante. Então, a plataforma do Tesouro Direto, ela vai ter
os 3 tipos, entendeu? Renda fixa pós, renda fixa pré e renda fixa inflação. E o que eu quero que você comece a perceber agora é o seguinte, olha só isso, ó. Eu vou entrar aqui numa parte do site do Tesouro Direto, que ele mostra os títulos que estão sendo negociados na plataforma hoje, dia 11 de novembro, que é o dia que eu estou gravando essa aula, 11 de novembro de 2024. Esses são os títulos que estão sendo negociados, tá? O link para você acessar essa plataforma de negociação, para você ver as taxas, também está disponível na descrição do vídeo. Então, olha só uma coisa, ó. Aqui tem lá, ó, Tesouro pré-fixado, você já sabe, a renda fixa pré. Tesouro Selic, como nós vimos aqui, ó. Tesouro Selic é o que, gente? Renda fixa pós-fixado. Lembra que eu expliquei para você? Tesouro Selic é renda fixa pós-fixado. Tem aqui, ó, Tesouro IPCA. IPCA, você está lembrando desse nome? O que será que é Tesouro IPCA? É o Tesouro Inflação. É o Tesouro que remunera IPCA mais um prêmio. E tem aqui também outros tipos de título que daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre eles. Só que o que eu estou começando assim, o que eu estou tentando fazer você perceber é como se vincula essa teoria que está aqui no mapa com a realidade que a gente vê dentro da plataforma do Tesouro Direto, ali nos títulos públicos que estão disponíveis. Vamos entrar no detalhe aqui do Tesouro Selic. Por que vocês acham que ele leva esse nome, gente? Porque o Tesouro Selic, ele é uma renda fixa pós-fixado que remunera o quê? Remunera a Selic. Então, olha só que interessante. Ele remunera a Selic. Então, quando você compra um Tesouro Selic, você já sabe o que você vai ganhar. Você vai ganhar a Selic. E ele fala isso para você aqui, ó. Existem 2 títulos públicos que remuneram Selic. Um com vencimento 2027, o outro com vencimento 2029. E os 2, eles remuneram o quê? Ó? A Selic do período mais um prêmiozinho, tá? Tem um prêmiozinho sobre a Selic. Então seria, no cenário de Selic que nós temos hoje, né? 11,25 mais 0,05, aqui no caso do 27. E aqui no caso do 29, 11,25 mais 0,11. Isso é ao ano, tá, gente? Ah, Pedro, o que muda desses 2? Dos 2, muda o vencimento. Um é vencimento 2027, o outro é vencimento 2029. Se você entrar nesse aqui, vencimento 2027, você entra agora e o governo tem o compromisso de devolver o dinheiro para você dia 1º de março de 2027. E aqui no 2029, você entra agora e o governo tem o compromisso de devolver o dinheiro para você dia 1º de março de 2029. O investimento mínimo disponível para esses investimentos está aqui, ó, R$ 155, R$ 155. E o preço unitário do título também está aqui, mas você não precisa comprar uma unidade, você pode comprar uma fração de uma unidade e aqui está o preço que você pode comprar. Agora, Pedro, mas, poxa, 2027, se eu precisar do dinheiro antes, isso daqui tem liquidez, tá bom? Você faz solicitando a saída, né? A venda do título. Então, o título ele é vendido e você consegue pegar o seu dinheiro de volta. Só que você vai entender o seguinte, para não ter risco, o investimento que não tem risco de volatilidade no preço, a gente vai entender o que é isso aqui ao longo da aula, é o Tesouro Selic. Então, assim, inclusive quando a gente estava olhando aqui os tipos de títulos, ó, nos próprios sites do Tesouro Direto, ele fala o seguinte, para quem que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic, ó, são títulos pós-fixados que possuem rentabilidade atrelada à taxa Selic, eu te expliquei. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia e é o investimento ideal para quem quer o quê? Começar a investir no Tesouro, entendeu? Por quê, gente? Porque ele vai remunerar a Selic, ele não tem susto, entendeu? Ele não tem mistério nenhum. E ele ganha da poupança, tá bom? Ó, é ideal para reserva de emergência, é indicado para objetivos de curto prazo. Dentre os títulos é aquele que possui o menor risco no caso de venda antecipada, porque os outros têm risco no caso de venda antecipada. Você vai entender que risco é esse. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem o quanto um Tesouro Selic ele pode ser melhor, por exemplo, do que a poupança, que é o investimento mais comum, né? E talvez seja onde estão os seus investimentos hoje em dia. E para mostrar o quanto o Tesouro Selic ele pode render mais do que a poupança, por exemplo, eu vou utilizar aqui uma ferramenta que eu já mostrei ela para você na aula 1, se você assistiu. Se você não assistiu, é só você fazer assim, ó. Você vem no Google, escreve Calculadora do Cidadão BCB. O que é BCB? Banco Central do Brasil. No site do Google, no Google, aqui ó, aparece o primeiro link, ó, BCB Calculadora do Cidadão. Eu entro nessa ferramenta e aqui nessa ferramenta eu tenho alguns recursos de correção de valores, tá? Eu venho aqui na parte de correção de valores, deixa eu só mostrar aqui para vocês a tela inicial aqui da Calculadora do Cidadão. Deixa eu ver aqui como que... Deixar aqui de um jeito que vocês consigam enxergar. A tela inicial da Calculadora do Cidadão, ela tem lá vários menus, tá? Olha, aqui tá a Calculadora do Cidadão, ó, tem vários menus. E tem aqui correção de valores. Esse menu aqui, correção de valores, é outra ferramenta que eu aconselho que vocês fuçem nela. Na primeira aula eu já dei umas dicas de como usar essa ferramenta, mas fuçem nela. E essa ferramenta, olha que interessante, ela tem aqui
a possibilidade de eu simular a correção de valores pela poupança e pela Selic, entendeu? Então, olha só, vamos fazer as duas para a gente comparar aqui como que tá esse negócio. Então, eu vou pegar aqui, ó, de maio de 2012 a outubro de 2024. Vamos colocar aqui dia 31 de outubro de 2024. Suponhamos que você aplicasse 100 mil reais na poupança nova, tá? Na regra nova de poupança. Então, 100 mil reais, o que está errado aqui? Aqui tem que colocar dia 1º de maio de 2012. Então, vamos lá. Se eu aplicasse... dia 4 de maio de 2012, a poupança nova começou, Pedro. Vamos lá, calcular. Olha aqui, ó. Se eu aplicasse no dia 4 de maio de 2012 e resgatasse no dia 31 de outubro de 2024, 100 mil reais, eles teriam se transformados, tá? Deixa eu colocar mais para cá para vocês poderem enxergar, em 206 mil reais, ok? Agora vamos fazer a mesma conta aqui com a Selic. Suponhamos que você tivesse aplicado, então, no dia 4 de maio de 2012 e sacado no dia 31 de outubro de 2024, os mesmos 100 mil reais. Olha só que interessante, ó. Aplicando na poupança 100 mil reais, virou 206 mil. Aplicando no Tesouro Selic, então uma correção pela Selic, teria se transformado em 299.823. De verdade, essa conta ela tem uma falha, tá? Mas qual que é a falha, Pedro? Me explica a falha. A falha é a seguinte, eu vou te explicar aqui, só para você não ficar muito preocupado. Você viu aqui que quando eu te disse dos tipos de título público que estão disponíveis, ó, não existe um título público Tesouro Selic, por exemplo, de 10 anos. Então, o que aconteceria? Quando chegasse, por exemplo, suponhamos que você escolhesse esse Tesouro Selic aqui mais longo que tem, ó. Quando chegasse no dia 1º de março de 2029, o governo ia recomprar o título, né? Você ia ter o seu dinheiro de volta. E a hora que acontecesse isso, ia cobrar imposto de renda, entendeu? Então, aí você teria que reinvestir o dinheiro. E por conta disso, né, o valor não seria exatamente 299 mil. Mas eu estou fazendo aqui a simulação em linhas gerais. Pedro, tem imposto de renda, né? Então desconta o imposto de renda aí pra gente ver como que fica, ó. Foi R$ 199.823 de imposto de renda. Eu desconto 15% de imposto de renda, depois eu vou te ensinar a fazer essa conta. Então é 169 mil líquido de imposto. Mais os 100 mil de aplicação inicial, teria 269 mil. Como eu te disse, teria tido imposto de renda no meio, porque ia ter tido algum vencimento, sei lá, eu teria comprado um título com vencimento 2019, depois outro 2024, entendeu? Que é mais ou menos uns 5 anos. Então, o imposto de renda teria sido cobrado também nesse vencimento intermediário, e eu não ia ter esses 269 mil. Mas mesmo assim, eu teria muito mais do que eu teria na poupança, entendeu? Mesmo que ele tivesse cobrado aqui uma boa grana ali de imposto de renda, ainda teria muito mais grana do que se tivesse deixado dinheiro na poupança. E um investimento mais seguro do que a poupança. Acredite nisso, esse investimento é mais seguro que a poupança. Porque se um dia, Pedro, eu não confio no governo. Se um dia o governo não pagar suas dívidas, pode ter certeza que os bancos estão numa situação muito pior. Se o governo não pagar, melhor dizendo, os títulos públicos que ele emite, os bancos vão estar numa situação muito pior, entendeu? Então o governo paga. Fique tranquilo com relação a isso. E aqui eu não tô fazendo propaganda para governo, hein? Não tô fazendo propaganda para governo nenhum, pelo amor de Deus. Mas é importante, tô te explicando como funciona isso aqui no detalhe. Entendeu como funciona o Tesouro Selic, gente? E as vantagens dele em relação à poupança? Feito esses adendos com relação ao Tesouro Selic, que remunera a Selic, você percebeu o quanto que isso ganha da poupança, o quanto isso é muito mais do que a poupança, mesmo descontando imposto de renda, é super interessante. Vamos falar do segundo tipo de título público, que é o Tesouro Inflação. O Tesouro Inflação, ele remunera IPCA mais um prêmio, então ele remunera o índice oficial da inflação, tá? Tem gente também, de novo, né, nas questões ideológicas que fala, esse IPCA é uma mentira. É o que tem, tá? É o que tem, é o IPCA, ele é medido pelo IBGE, é o que nós temos como referência. E esse tesouro, ele te garante o seguinte, então, ele vai pegar a inflação oficial do período e vai te pagar um prêmio sobre essa inflação oficial. Se eu vier olhar aqui ó, nas taxas de título público, ó, tá lá, ó, Tesouro IPCA 2029, ele tá pagando, por exemplo, IPCA, inflação oficial do período, mais 6,79. O que isso quer dizer, gente? Nesse título, que vence dia 15 de maio de 2029, tá? Ao ano, você vai ser remunerado inflação do período mais 6,79. Então aqui a gente está garantindo um ganho sobre a inflação. O que é interessante você perceber isso aqui, gente? O Tesouro Selic, ele necessariamente pode ser que ele não ganhe da inflação. Ô louco, Pedro, como assim? Pois é, pode acontecer. Atualmente, tá ganhando com sobra da inflação.
Tá ganhando com sobra da inflação. A inflação oficial acumulada no período, ó, inflação acumulada. 12 meses. Vamos lá. Ó, a inflação acumulada nos últimos 12 meses, no próprio site do IBGE aqui, ó, tá em 4,76. Imagina o seguinte, e quanto que foi... Vamos lá de novo na calculadora do cidadão, tá? Olha isso, ó, tô te ensinando a pensar estrategicamente. Você tá vendo como que pensa, como que compara, como você chega às suas próprias conclusões? Vamos pegar aqui e ver quanto que foi a Selic acumulada em 12 meses para a gente comparar com a inflação. Então, a Selic do dia 10 de novembro de 2023 ao dia... Eu vou ter aqui... Vou pegar aqui o calendário. Agora eu vou ter aqui dia 8, tá bom? Vou ter dia 8. E eu vou colocar aqui, ó, valor a ser corrigido, eu vou colocar R$100, só para eu ver quanto que foi a Selic acumulada no período. Olha isso, gente. A Selic acumulada no período, nos últimos 12 meses, corresponde a 10,89. Contra uma inflação de 4,76, ganhou com folga da inflação. Não é a conta que eu vou fazer para você aqui agora, não é a conta precisa, mas é uma conta de padaria só para você usar como referência. Pensa de forma estratégica, você não está fazendo concurso público, então você precisa aprender a pensar rápido. Pensa o seguinte, ó, se aqui, né, na calculadora do cidadão, a gente viu o seguinte, que foi 10,89 menos a inflação que foi 4,76, isso quer dizer, ó, que eu tive um ganho real de 6,13. Quem aplicou em Selic já ganhou mais de 6% sobre a inflação. Gente, é uma super taxa. Ah, Pedro, mas volta lá naquela tabela de títulos. Olha aqui, ó. Hoje, né, quem está entrando está conseguindo, em tese, até mais um prêmio maior do que o que teve nos últimos 12 meses. Mas vai ser assim de novo, Pedro? Dá para garantir? Não, não dá para garantir nada. Por isso que é importante que você entenda o seguinte. O que vai acontecer nos próximos 12 meses? A Selic vai ganhar da inflação? Não sei. Não sei. A gente já teve cenários recentes em que a Selic perdeu para a inflação. Quer ver uma coisa? Ó? Vamos lá de novo. Utilizem as ferramentas para vocês estudarem. Aprendam a fazer contas aqui, ó. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Estou na calculadora do cidadão. Vou pegar aqui, ó, o IPCA, tá bom? Estou aqui na calculadora do cidadão. Vou pegar aqui, ó, o IPCA. Então vamos lá. Índice de preços, IPCA pelo IBGE. Eu vou pegar aqui, ó, janeiro de 2022 a janeiro de 2023. E vamos solicitar a correção aqui de R$100 para a gente ter uma ideia qual foi a inflação acumulada nesse período. Então, olha só, o índice corresponde a 6,34. Agora, vamos lá comparar de novo com o que, gente? Com a Selic. Então, eu dupliquei a guia aqui, não, eu dupliquei a guia e estou vindo aqui comparar com a Selic agora aqui na calculadora do cidadão. Então, vamos lá. Do dia 1º de janeiro de 2022 ao dia 1º de janeiro de 2023. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu comparo aqui, ó, o que eu vejo? Eu vejo que o CDI desse período, de 22 a Selic desse período foi 12,39. E a inflação foi 6,34. Poxa, ganhamos de novo, então, lá. Vamos fazer aquela continha de padaria, ó. 12,39 menos 6,34. Ô, Pedro, quem estava aplicado em Selic de novo ganhou. Né? De novo ganhou aí do quem ficou aplicado em inflação. Não, porque lembra, é inflação mais um prêmio. Suponhamos que essa pessoa estivesse a IPCA mais 6. Então ela teria ganhado 6,34 mais 6, 12,34. Era mais ou menos a mesma coisa aqui do que quem ganhou, quem estava aplicado em Selic. Você está entendendo? A ideia é para dar mais ou menos a mesma coisa. Se tudo der certo, se nada assim, de errado acontecer na economia, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Opa, desculpa pelo peteleco aí, que eu sei que fica um som depois no microfone. Agora, olha isso daqui, ó. Se eu pegar a taxa Selic de 1º de janeiro de 2021 a 1º de janeiro de 2022, você não tem noção do que estava acontecendo nessa época no nosso país. Se você não tinha dinheiro guardado, você talvez não tenha percebido. Olha só o que aconteceu, ó. Nesse período de 2021, o ano todo de 2021, o CDI do período foi 4, a Selic do período foi 4,42 acumulada. Se eu pegar aqui agora e for fazer aquele cálculo do IPCA do período, olha isso, gente. Então, de janeiro de 2022 a janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Vamos lá, corrigindo R$100, corrigir valor. Olha isso. O IPCA desse período, que nós estamos vendo agora, foi 10,65 e a Selic desse período foi 4,42. Ou seja, em 2021, quem estava aplicado em renda fixa pós-fixado atrelada à Selic perdeu para a inflação. Então, você está entendendo o seguinte?
Pedro, então é melhor ficar em Tesouro IPCA, porque daí eu garanto um ganho sobre a inflação. Não, não é melhor. Porque esse aqui, nos últimos anos, ele tá voando, entendeu? Tá remunerando bem. Só que agora, claro, a taxa do Tesouro IPCA tá muito alta, então também tá valendo a pena comprar. O Brasil, no cenário fiscal, ele tá muito turbulento. Então as taxas aqui estão muito altas, tá valendo a pena comprar. Mas calma, não vai comprar ainda, porque eu vou te explicar que esse título aqui ele tem um negócio que faz o seu patrimônio balançar demais, tá? Então, assim, é um produto bom? É uma taxa boa? Você tá vendo aqui os comparativos que eu tô fazendo. Tô entrando no detalhe aqui, te ensinando a usar essa ferramenta poderosíssima que é a calculadora do cidadão, para você pensar estrategicamente sobre seus investimentos. Mas tem um detalhe sobre esse título que eu vou te explicar já já. E já já a gente entra nesse detalhe. Ai, desculpa, de novo, o peteleco no microfone. Já já a gente entra nesse detalhe para você entender qual que é o cuidado que você deve tomar se você for investir em Tesouro IPCA+. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Aqui remunera então IPCA mais um prêmio, você entendeu? E o Tesouro Pré, Pedro? O Tesouro Pré, você se lembra, ele remunera uma taxa pré-fixada. Essa taxa pré-fixada hoje, no vencimento 2027, está em 13,18 e no vencimento 2031 está em 12,90. Entendeu? A Selic pode subir, a Selic pode cair, pode acontecer o que for. Quem entrar nesse título aqui vai receber 13,18 ao ano. Recebe quando, Pedro? Recebe lá no dia 1º de janeiro de 2027. E quem entrar nesse daqui, no 2031, recebe 12,90 ao ano, lá no dia 1º de janeiro de 2031. Pô, Pedro, isso aqui é legal, hein? 13,18? Isso aqui não dá 1% ao mês, não? Porque às vezes qual é o seu sonho? Ganhar 1% ao mês. Então agora, ó, vamos voltar aqui naquele conversor de taxa que eu ia mostrar para vocês. Toda vez que a gente fala de renda fixa pré-fixado, vale a pena a gente dar uma pensada no conversor de taxa. O link está na descrição do vídeo. Conversor de taxa é uma ferramenta aqui, ó, do Clube dos Poupadores, tá? Não tem vínculo nenhum com esse site. Mas está aqui o conversor de taxa para você poder fazer esse estudo, o que vale a pena para você. Suponhamos que você entre nesse título aqui, ó, para receber 13,18 ao ano. Então você vem aqui, ó, e coloca 13,18 ao ano, ó, taxa de juros anual 13,18. Olha lá, ó, qual que é a taxa de juros mensal? 1,03. Eu ensinei na aula passada que você pode fazer assim, ó, 13,18 dividido por 12. Você vai ter uma ideia de qual que é a taxa, mas não é a taxa precisa, tá vendo? 1,09. Tá errada a taxa. A taxa certa é essa aqui, ó, 1,03. É que a conta de padaria ali, para você fazer uma conta rápida, para você pensar, ela serve, entendeu? Mas se você quiser, como eu te disse, né, meu compromisso é te explicar aqui nos detalhes como pensar estrategicamente, aí você usa o conversor de taxa. Pô, então 13,18, Pedro, dá 1% ao mês. Meu sonho é ter 1% de rentabilidade ao mês. Eu vou comprar esse título aqui então, Pedro. Eu quero esse título. Calma, porque agora eu vou te explicar o que é que pode dar errado na compra desse tipo de título aqui, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. Aqui pode dar um problema, tá? Qual que é o problema que você pode ter quando você compra esses produtos? Então, o cuidado que você precisa tomar é o seguinte. Tá escrito aqui risco, já falo o que é o risco aqui. O cuidado é um negócio chamado marcação ao mercado. Gente, o que é a marcação ao mercado? É o seguinte. Quando você entra em Tesouro Selic também tem marcação ao mercado, mas você quase não sente, porque ele vai remunerando a Selic e tá tudo bem. Agora, esse tesouro aqui, ó, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, eles sentem demais o efeito da marcação ao mercado. E o que é esse efeito da marcação ao mercado? Pedro, me explica que eu já tô ficando curioso. Se você rolar para baixo aqui, ó, nesse site onde tem os preços e taxas, e vier aqui, ó, histórico de preços e taxas, ver mais, e clicar aqui em ver mais, ele vai entrar nessa janela aqui, ó, que é o histórico de preços e taxas. Eu venho aqui, ó, investir, e escolho lá o título que eu estou sonhando em investir. Então, vamos escolher aqui um título aqui. Deixa eu ver qual que foi que eu deixei aqui como exemplo para vocês. Eu peguei aqui o Tesouro Pré... Não lembro qual deles que foi que eu peguei aqui, mas vamos fazer aqui Vamos olhar aqui, eu já deixei anotado ali para agilizar pra gente, mas eu vou explicar aqui, depois a gente vai lá para entender. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, o Tesouro Pré-fixado 2031, eu consigo ver aqui o histórico de preço e o histórico de taxa. Olha só que interessante. Se eu for olhar aqui o histórico de taxa, olha aqui, gente, no último ano, há um ano atrás, a taxa desse título público, por exemplo, era, aliás, em fevereiro desse ano, esse título ele não tinha emissão ainda no ano passado. Em fevereiro desse ano, a taxa desse título público era 10,69. Hoje, a taxa desse título público está em 12,92. A taxa subiu. O mercado está pedindo mais prêmio para entrar nos títulos. Se não pagar 12,90, as pessoas não compram, entendeu? É mais ou menos essa dinâmica de preço, de formação de taxa que vai acontecendo. O mercado fica
tem uma preocupação com o cenário fiscal brasileiro, está exigindo mais taxa. Então, para quem vai investir, é bom, entendeu? Porque é melhor você pegar taxa a 12,90 do que você pegar a taxa de 10,69. Prefiro 12,90. Né? Todo mundo vai escolher a taxa mais alta. Agora, o que eu quero que você perceba é o seguinte, ó. Nós estamos, então, com a taxa lá num pico, né? Ela teve um pico aqui, chegou a 13,24 agora no comecinho de novembro, deu uma caidinha. Só que eu quero que você perceba o seguinte, quando eu seleciono preço é o preço que eu pago em um título, tá? Quanto que eu pago em uma unidade de título. Então, perceba o seguinte, ó. Enquanto a taxa sobe, o preço do título faz o quê? Ele faz um movimento ao contrário, ele cai. O preço do título, ele cai. Isso quer dizer o seguinte, gente, que quem comprou, por exemplo, esse título aqui, ó, no dia 13/8/2024, a 11,55, pagou, se a gente for olhar aqui no preço, ó, essa pessoa pagou R$500. Só que se ele olhar no sistema dele hoje, então ele comprou um título lá e pagou R$500. Se ele olhar no sistema dele hoje, quanto que ele tem investido vai aparecer? Vai aparecer 477, é como se a pessoa tivesse perdido dinheiro. Ô louco, Pedro, mas perdeu dinheiro? Não perdeu, isso aqui é marcação ao mercado. Isso é o valor de venda do título se a pessoa quiser sair do título no dia de hoje. Então quem entrou num título pré-fixado no dia 13/8 e quer sair hoje, sai com menos dinheiro. É por isso que tesouro pré-fixado não é para quem vai precisar do dinheiro. O tesouro pré-fixado é para quem tem convicção de que a taxa que ele está contratando é uma taxa que atende à expectativa dele. Você não pode, por exemplo, entrar num tesouro pré-fixado e falar assim, eu vou precisar desse dinheiro para comprar um terreno daqui 90 dias, eu vou entrar agora. O que poderia ter acontecido com você? Suponhamos que você tivesse aplicado aqui R$50 mil, tá? Você aplicou R$50 mil, agora se fosse sacar o dinheiro lá para comprar seu terreno, você teria 47.778, entendeu? Qual que é o problema? Então você não pode, por exemplo, aplicar um dinheiro que você vai precisar dele em tesouro pré-fixado. A mesma coisa acontece aqui, ó, se a gente for olhar, ó, no Tesouro IPCA+, então pega lá o Tesouro IPCA+, 2029. De novo, olha lá o gráfico, ó, 90 dias. As taxas, pô, estourando lá em cima, taxa alta pra caramba, tá ótimo para entrar. Só que se a gente for olhar o preço do título, olha lá, ele fez um movimento ao contrário, ó, tá vendo? Caiu. Então ele era 3.281, faz aquela conta comigo de novo. Você tinha um dinheiro lá, você tá trocando de casa, você tem R$328 mil que você aplicou no dia 13/8. A taxa estava alta, né? Que taxa que você teria contratado? IPCA mais 5,98. Você fala, pô, é muito prêmio, eu vou ganhar 6%, 5,98 sobre a inflação, vou entrar nesse negócio. Mas o que aconteceu? A taxa, como a gente está vendo aqui no histórico, ela subiu. E quando a taxa sobe, o preço do título cai. Então, quando você tivesse aplicado 328 mil e você fosse olhar hoje, esses 328 teria virado 324, entendeu? 324 mil. Eu estou multiplicando por 100. A unidade, o preço de unidade de um título, entendeu? Para você entender o impacto que isso tem. Então, ao invés de você ter ganhado dinheiro, você teria perdido. Aí você vai me dizer, Pedro, mas essa taxa que está combinado, por que eu não ganho essa taxa? Porque o que vale para quem está saindo antes do vencimento, para quem vai sair antes do vencimento, o que vale é marcação a mercado. Mas para quem vai levar até o vencimento, aí sim vale a taxa que está contratada. Então, para quem levar o título, por exemplo, quem entrou no Tesouro IPCA 2029, olha aqui, ó, Tesouro IPCA 2029, vamos colocar aqui todos os anos, olha aqui, ó, preço. Você tá vendo como que o preço esse título, por exemplo, ele existe, ó, desde janeiro de 2023. Você tá vendo como o preço oscila? Sobe, aí ele cai pra caramba. Por que caiu, Pedro? Caiu porque a taxa fez um movimento ao contrário. Se a gente for olhar o histórico de taxa, ó, olha lá, ó, quando a taxa sobe, o preço do título cai. Você tá vendo aqui o movimento, ó? É na mesma ocasião. E aqui, ó, o preço subiu. Por que o preço subiu? Porque a taxa caiu. Olha lá, ó, a taxa caindo. Tá vendo? Quando a taxa vai caindo, ó, o preço sobe. Olha lá, ó. Você tá vendo a dinâmica de preço? Então, o que acontece? Hoje, para quem tá comprando hoje, tá comprando, né? Para quem comprar hoje, compra uma taxa alta. Só que o preço do título, né, ó, para quem tá olhando hoje, o preço do título, ele tá, digamos assim, não é que ele tá barato ou que ele tá alto. Ele depende do momento de quem tá entrando. Para quem entrar hoje, vai contratar uma taxa alta pra caramba, tá fazendo um excelente negócio, o preço do título tá bom, só que o que você precisa ter ciência? Se você precisar do dinheiro daqui 6 meses, e suponhamos que o Brasil ficou mais turbulento, e essa taxa aqui, que hoje é IPCA mais 6,79, ela foi para IPCA mais 7,5. Se isso acontece, o que vai acontecer com o preço do título, gente? Ele vai cair. Então você vai perder dinheiro se você sair antes do vencimento. Mas se você levar até o vencimento, você vai receber o quê? A taxa que está contratada. Sempre você vai receber a taxa que está contratada, entendeu? Não importa se a taxa subiu, se a taxa caiu. Suponhamos que lá no vencimento a taxa caiu para IPCA mais 5. Não tem problema. Você vai receber a taxa que você contratou IPCA mais 6,79.
E é por isso que também aqui vale a pena comentar o seguinte com você sobre marcação ao mercado. Pode acontecer o contrário do que eu estou falando hoje. Eu estou dando exemplos aqui, né? Olha, eu deixei registrado aqui um exemplo, por exemplo, de um tesouro pré. Uma pessoa que comprou no dia 18/9, a taxa estava 11,72. Ele pagou em uma unidade R$ 777 reais. Se ele quisesse vender esse título 20 dias depois, no dia 11/10, a taxa tinha subido. Quando a taxa sobe, o preço do título cai. Então ele venderia com prejuízo de R$ 11,63. Em 20 dias, essa pessoa teria tomado um prejuízo de 1,49, entendeu? Então, eu estou deixando registrado esse exemplo e você precisa reassistir essa aula se necessário. E se você não entender nada, deixar nos comentários desse vídeo o efeito da marcação ao mercado. Porque se você comprar um título público pré-fixado ou um tesouro IPCA+, você vai ficar vendo o seu patrimônio oscilar, mas não importa, entendeu? Não importa que o seu patrimônio está oscilando, desde que você vá levar o seu recurso até o vencimento. E se você não podia levar o seu recurso até o vencimento, que são vencimentos longos muitas vezes, então você não devia ter entrado. Então é por isso que você precisa pensar bem no que você vai fazer. Aí, só para você pensar um pouco mais estrategicamente de novo aqui sobre os títulos disponíveis na plataforma. Aí você fala assim, Pedro, por que eu vou comprar um título, por exemplo, 2031, então, que está remunerando R$ 12,90 e não vou comprar o 2027 que está remunerando R$ 13,18? O 2027 é melhor. Só que o que é uma pessoa que entra no 2031, ela está pensando, gente? Ela está pensando o seguinte, se eu não vou entrar no 2027 porque eu não vou precisar desse dinheiro em 2027. Eu vou precisar desse dinheiro só lá em 2031 ou mais para frente ainda. Talvez eu nem precise do dinheiro agora. Se eu entrar no 2027, o que vai acontecer, gente? Quando chegar em 2027, dia 1º de janeiro de 2027, você vai receber o seu dinheiro nessa remuneração e a hora que você for aplicar esse dinheiro de novo, que taxa que vai estar disponível? A gente não sabe. Você já entendeu que a taxa fica oscilando? Suponhamos que o Brasil tenha dado uma equilibrada no momento fiscal, a confiança tenha sido retomada e a taxa caiu para 6. A hora que você vai reaplicar o dinheiro que estava a 13,18, você tem que reaplicar 6, entendeu? Sendo que se você tiver aqui, a 12,90, você continua recebendo 12,90 até o vencimento. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim, porque vamos pensar numa outra coisa? Suponhamos que a Selic foi para 15. Pô, a Selic foi para 15, você travou seu dinheiro remunerando a 12,90, por exemplo, no Tesouro Pré, você está travado, entendeu? Então, você está entendendo como que você pensa nessa dinâmica? É por isso que, qual título que eu deveria ter, Pedro? Você deveria ter uma estratégia com todos os títulos. Onde você deixa, por exemplo, o seu recurso de emergência, e se você não quer volatilidade, no Tesouro Selic. Se você quer garantir um prêmio sobre a inflação, entendendo que vai ter essa oscilação no preço dos títulos, ter um pouco de Tesouro IPCA+, uma parte da carteira, entendeu? 20%, 30%, 40%, cada um define o que vai poder colocar em Tesouro IPCA+, ciente de que vai ter volatilidade e ciente que não pode precisar do dinheiro antes do vencimento. Aí o pré, Pedro, quando eu coloco pré? Pô, quando você olha uma taxa que você fala assim, essa taxa tá muito boa, eu quero travar alguma coisa nessa taxa. Porque suponhamos que o Brasil fique... tem esse ajuste fiscal que eu disse para vocês que em algum momento pode acontecer, e a Selic caia, e a inflação caia, e você fica ganhando uma taxa alta. Então você pode ter um pouco de pré também? Você pode ter também. Entendendo esses riscos que estão atrelados. O risco da marcação ao mercado, principalmente. Então isso tem que saltar aos seus olhos, você tem que entender muito bem isso antes de você entrar nesses títulos. E o risco de você não ganhar o que você poderia ganhar se você ficasse quieto em Tesouro Selic. Ah, Pedro, então eu vou deixar tudo em Tesouro Selic. Aí você precisa lembrar que pode acontecer do IPCA disparar, a taxa Selic não acompanhar a alta do IPCA e você perder dinheiro para a inflação. Então você tem que ter um pouco de cada coisa. Na minha opinião, você tem que ter um portfólio diversificado. Enquanto você não tiver uma reserva de emergência formada, enquanto você não tiver segurança do que você está fazendo, deixa tudo em Tesouro Selic, entendeu? E a hora que você tem mais convicção, que você fala assim, pô, eu não vou precisar do dinheiro, eu quero começar a formar uma poupança para mim. Pô, tem título com vencimento até 2045, entendeu? Pedro, é muito longo, você tá doido, é 21 anos. Quem sabe o que vai acontecer daqui 21 anos? Ninguém sabe de nada, entendeu? Ninguém sabe de nada, mas você pode incluir esse negócio esse título na sua estratégia, se você achar apropriado. E aqui, alguns detalhes sobre os tesouros pré e tesouro IPCA+, ainda. Tesouro pré-fixado existe também com juros semestral, e tesouro inflação, ou tesouro IPCA+, também existe com juros semestral. Qual que é a diferença, gente? A diferença é que eles pagam juros semestrais, tá? A diferença... Qual que é a diferença? A diferença... Vou fazer a edição ali. Então, observe aqui, que existe o tesouro pré-fixado. Ainda aqui sobre os tesouros pré e tesouro IPCA+, um detalhe. Existe tesouro pré-fixado com juro semestral, tá? Então, ele paga ali o juro semestral,
ele paga juros em maio e novembro, tá? Ele paga 2 vezes por ano, ele pega a parte dos juros e remunera o investidor. Isso também acontece lá no Tesouro IPCA+. Hoje tem Tesouro IPCA+, com vencimento 2040 e juros semestral. Se você puder investir sem juros semestral, é melhor para você, entendeu? Porque cada vez que ele paga o juros semestral, o dinheiro fica disponível na sua conta, tributa imposto de renda, que eu já vou explicar já como funciona, tributa imposto de renda e outra coisa. Você vai ter que reinvestir esse dinheiro e aí qual que vai ser a taxa que você vai pegar? Você não sabe, a taxa pode ter caído e claro, a taxa pode ter subido. Mas eu não gosto, eu prefiro deixar o dinheiro sem cupom, se der para fazer esse investimento, se for adequado à sua estratégia, para mim me parece melhor. Agora, para quem está montando uma carteira ali, uma carteira estruturada, né? A pessoa quer uma carteira para desfrutar na aposentadoria, alguma coisa desse tipo, então existe lá um Tesouro IPCA+, com juros semestral, que pode funcionar como um complemento para a aposentadoria, entendeu? Porque semestralmente vai estar pagando juros, mas vai começar a pagar agora já, né? Tem essa ciência, ok? Pessoal, ainda tem aqui o tipo de tesouro chamado de Renda Mais e o Tesouro Educa, tá? Qual que é a diferença desses tesouros? Esses tesouros, eles são um tesouro, como se fosse um tesouro IPCA+, mas ele tem um processo de resgate diferente. Então existe um aqui específico para pensar na aposentadoria e um específico para o Educa Mais. Eu não vou explicar em detalhes isso para vocês. Com as informações que eu dei, você já vai conseguir entender, lendo aqui no site como eles funcionam, que o que muda é o resgate, tá? O funcionamento da aplicação é o mesmo do Tesouro IPCA+. O que falta aqui para a gente tratar de assunto importante sobre o Tesouro Direto? Ó, o risco, já te falei que é risco soberano, é o produto com menor risco que existe disponível no mercado. E aqui, com tudo isso que eu expliquei para vocês, algumas pessoas já podem pegar e falar assim, pô, Pedro, dá para fazer um trade com título público. Com tudo isso que você explicou aí, eu consigo fazer um trade. O que é um trade, gente? Trade é ganhar dinheiro com título público. O que uma pessoa pode imaginar, né? Daqui a pouco pode ser que passe aí na sua cabeça de você falar assim, já entendi a dinâmica, Pedro. Taxa tá alta, o preço tá baixo. Isso quer dizer que se eu entrar aqui nessa taxa, se eu contratar essa taxa alta e a taxa cair, o que vai acontecer com o preço, gente? O preço vai subir. E às vezes, tá? Se você está olhando um título longo, vamos pegar aqui o título aqui, por exemplo, ó, o Tesouro IPCA 2000 e... Vamos pegar um longo aqui, ó. Tesouro IPCA 2045. Olha como que o preço pode oscilar com intensidade, ó. Então aqui já aconteceu um movimento de queda de taxa, tá vendo, ó? Do dia 1º de novembro até hoje, dia 11 de novembro, a taxa já caiu um pouquinho. Então o que aconteceu com o preço do título? Olha lá, ó, ele subiu, tá vendo? E olha como ele subiu rápido, gente, ó. Ele subiu R$60. Ele subiu R$60 em 10 dias. Vamos fazer uma continha aqui rapidinho, ó. R$60 em 10 dias. 60 dividido por... Ele era 1.138. 1.138. Isso quer dizer que ele teve uma alta de 5% em 10 dias. Você tá entendendo? Então, ô Pedro, então é muito bom, eu quero aplicar nesse negócio. Mas da mesma forma que ele foi para cima, ele poderia ter ido para baixo, é isso que você precisa entender. Então tem gente que nessa hora começa a pegar e pensar assim, meu, dá para ganhar dinheiro, dá para fazer um trade com esse negócio. Eu entro, ganho 5% em 10 dias, eu vou fazer esse negócio, isso é melhor do que ação e tal. Não é melhor que ação, é arriscado, você entendeu? Porque se a taxa for na direção ao contrário do que é a sua expectativa, o preço do título não vai subir. Se você entrou para fazer um trade e a taxa caiu, o preço do título sobe, que eu te mostrei aqui agora. Subiu 5% em 10 dias. Quanto mais longo o título, mais sensível ele vai ser, o preço dele vai ser a mudança de taxa. Agora, se a taxa ela sobe, o preço do título vai cair, você vai perder dinheiro. Então, é possível fazer um trade e ganhar dinheiro rápido com título público pré-fixado e com título público inflação? Sim, é possível, mas não é aconselhável. Muita gente profissional perde dinheiro tentando fazer isso. Só invista em tesouro pré e tesouro inflação. Então, se você não precisar de liquidez, entendeu? Não vai querer tentar fazer trade, acertar as coisas assim, você vai se arrepender. Isso vai te dar dor de cabeça. E para a gente caminhar aqui para o encerramento da aula, como que funciona o imposto de renda no título público? O imposto de renda é cobrado sobre o rendimento, tá? Ele é cobrado nos primeiros 6 meses, 22,5% sobre o rendimento. No segundo semestre da aplicação, 20% sobre o rendimento. No segundo ano todinho, 17,5%. E a partir do fim do segundo ano e início do terceiro, 15% sobre o rendimento. Então, se você aplica, por exemplo, no Tesouro Selic 2027 e você não movimenta o dinheiro, o que vai ter acontecido? Lá no vencimento, ele vai cobrar 15% sobre o rendimento acumulado no período. Como eu te mostrei aqui, esse rendimento, apesar da cobrança do imposto de renda, gente, ganha da poupança, entendeu? E ganha com folga da poupança. Então, assim, é uma boa opção para você sair da poupança, é o Tesouro Selic, tá? Quando você
se cadastra aqui dentro da plataforma Tesouro Direto, você vai escolher a instituição que vai ser custodiante dos seus títulos e pode ser lá, a instituição pode ser o banco onde você tem conta, a corretora onde você tem conta, ele vai ser o custodiante e a negociação vai ser feita aqui pela plataforma do Tesouro Direto. Bom, fiz todos os comentários necessários na maior velocidade possível, e mesmo assim ficou uma aula longa, uma aula de mais de 50 minutos, para que você pudesse tomar boas decisões sobre investimento. Vocês entenderam de uma vez por todas como que funcionam os títulos públicos dentro da plataforma do Tesouro Direto? Eu espero que sim. Deixe seu comentário se você aprendeu alguma coisa nessa aula, se você gostou da aula, se você gostou da didática. Deixe a sua crítica também, se você não entendeu nada, tudo é bem-vindo, tá bom? E eu espero você na próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre renda fixa e a gente vai entrar sobre o assunto emissões bancárias, CDB, LCI e LCA. Que Deus te abençoe, até a próxima aula. E se você não se inscreveu, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima aula.